Eu queria começar falando de uma coisa que tem na história dos Beatles que eu acho que é muito importante, que são as drogas, né? Mas eu acho que sim, porque, por exemplo, dizem que o Bob Dylan que apresentou eles pra... Não, dizem não, é verdade. Então a história é essa, né? Aconteceu numa festa, se não me engano, não sei se foi em Nova York, acho que foi em Nova York, alguma coisa, não vou lembrar. E foi exatamente isso. Uhum. Os Beatles nunca tinham fumado maconha. Maconha mesmo, né? E aí, o Bob Dylan, vamos lá, vamos fumar umzinho assim. E aí, todo mundo ficou muito alegre, muito divertido. Principalmente o Ringo Starr, que começou a rir descontroladamente. Né? Dizem as testemunhas, né? Porque isso não foi devidamente fotografado. Eu acho que existem apenas algumas fotos do encontro, porque parece que era uma festa meio privada. Uhum. E sim, cara, essa história é verdadeira, e como também é verdade que o som da banda mudou depois. Embora o Lennon já fosse um admirador do Bob Dylan, mas assim, essa coisa do encontro com ele, desculpa, tô com tosse também. Aliás, eu estava com tosse na outra também. Não faz muito tempo também. Faz muito tempo, foi ontem, algumas horas. Mas mudou o som da banda. Não tem a sombra de dúvida disso. Uhum. Dá pra você perceber isso do Rubber Soul em diante. Uhum. E vocês acham que mudou por que exatamente? Realmente um estado de consciência que se encontra, ou junto com as drogas vieram novas experiências, novos contatos? Eu acho que, assim, eu nunca usei drogas. Né? A única droga que eu faço uso com uma certa constância é Fantaúva e o mate com leite lá do rei do mate. Acabei de fazer merchan agora, sem querer. Dane-se. Se isso render rei do mate para mim, de graça, vai dar vida, tá ótimo. Então, mas o que aparentemente aconteceu foi que naquela... E é preciso deixar muito claro que naquela época, você consumir drogas... primeiro que você consumia drogas de melhor qualidade, isso é unânime, para qualquer pessoa que você entrevista, que tenha sido famosa naquela época, o Keith Richards fala isso. Ele fala, cara, se eu estivesse hoje cheirando essa cocaína que tem aí, eu já tinha morrido. Então, além de evidentemente as drogas tinham uma pureza maior, naquela época não se sabia dos efeitos das drogas. Você não tinha consciência de que isso poderia te fazer mal, que isso poderia deixar você pirado, que cada pessoa tem uma relação com a droga, ou qualquer que seja a substância, de uma maneira diferente. Então você não tinha esse caráter pernicioso. Então você usava a droga realmente para expandir a tua mente. E quando você está predisposto a isso acontece com qualquer artista, em qualquer manifestação. Quando você está predisposto a usar na sua arte uma expansão de mente provocada ao natural, obviamente você somatiza isso e você começa a criar de uma maneira diferente. Da mesma forma que aconteceu com os Beatles, essa influência, você não tem a sombra de dúvida que a eletrificação do som do Bob Dylan também foi por conta do encontro dos Beatles. Então, na verdade, foi meio que uma simbiose, vamos dizer assim, em que ambos lucraram. Antes disso, quando eles estavam em Hamburgo, eles já tomavam um rebitezinho, né? Licínio. As pílulas azuis, não é isso? Eu não sei qual que era a cor, não. Não, mas o rebite... provavelmente devia ser o Quaalude. Eu lembro, Né? Eu não sei fala Pelicínio, alguma coisa assim, não vou lembrar o nome do remédio. O que era muito famoso nos anos 60 era o Quaalude. E o Quaalude era usado para você ficar acordado. Keith Richards fala isso no livro dele, que ele tomava Quaalude. Por quê, cara? Porque o cara tinha acabado de fazer um show, ele tinha que sair, viajar, chegar e tocar de novo. Não tinha tempo para dormir. Então, não sei se o que os Beatles usavam eram os famosos Quaaludes. Ou similares. Né? Mas era para ficar acordado, porque, porra, você fazia 3, 4 entradas de 1 hora cada uma, cara, era 4 horas. Você tocando num puteiro 4 horas.
Falavam bicho. que eles ficaram tocando, tipo, das 7, né? Com intervalos, tomando essas pílulas, das 7 às 2 da manhã. E aí, tipo, tinha treta, tinha putaria. E aí os caras, eles começavam também a ficar meio loucões pra chamar atenção. Aí tem as histórias do John entrando com fralda pra tocar. Até meio... eles chamaram de loucos por causa disso, né? Das coisas que eles faziam no palco, né? Ah. E tem a história de eles tentarem quebrar o palco com a outra banda. Você manja essa história? Cara, sabe o que acontece, bicho? A gente precisa tomar um certo cuidado quando a gente revisita a história de uma época com poucas testemunhas. Por quê, cara? Porque a tendência a você tornar fatos corriqueiros como lendas, e isso todo artista, toda banda faz e vai continuar fazendo, precisa tomar um certo cuidado com esse tipo de coisa. Tá entendendo? Esse período dos Beatles em Hamburgo, na Alemanha em geral, ele é muito falado, mas ele foi pouco testemunhado. Assim. Na literatura, eu sempre vejo gente contando essas histórias a partir da boca dos Beatles. Né? Não vejo muita gente... Então, assim, precisa tomar um certo Às vezes cuidado. é mais lenda do que... Que nem essa história do John Lennon entrando com fralda no palco, eu sinceramente, eu duvido que tenha acontecido isso. Pela personalidade, você disse? Não, pela personalidade, cara. Porque eles estavam ali, cara, tocando, você entendendo? Eu sou dono de um bar, eu vejo uma banda que eu contratei entrar com fralda no palco, eu mando embora na hora. Sim. E eles não eram talentosos o suficiente para bancar isso. Então, assim, a não ser que alguém que chegue para mim e diga assim, olha, Regis, não, o fulano tava lá e viu e escreveu sobre isso. Porque fora isso, vai ter um monte de lenda, cara. Um monte de lenda. Mas A própria rivalidade entre os Stones e os Beatles foi uma lenda que foi criada. E até hoje tem gente que acredita nisso. Você acha que é mais os fãs do que eles mesmos, né? Porque eles mesmos acho que se davam bem pra caramba, né? Não, eles davam bem que eles deram a Wanna Be Your Man pros Stones. E é uma música dos Beatles. Então, mesmo hoje, aconteceu essa troca de farpas recentemente do Paul McCartney. Claro que é cascata, bicho. É uma maneira de dar uma fervidinha no nome dos caras. E o fã, o idiota de sempre, acredita, né? Porque o fã, ele gosta da lenda, às vezes é melhor que a verdade. Lógico. Então ele se apega a Existe isso. uma máxima no jornalismo que diz assim, quando a lenda é melhor que a realidade, publica-se a lenda. Então por aí você já vê. Eu, sinceramente, essa história de fralda, eu sinceramente, eu não acredito.